Oi, oi, Matheus. Que pontualidade, professor Degré. Eu tava agora te mandando uma mensagem no WhatsApp para dizer que tava tudo pronto, que eu tava te esperando. Olha, professor. Então me manda aí a solicitação. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês viram com quem eu converso hoje? Hoje eu converso com o professor Matheus De Gregori, o mais novo PGE, não ainda empossado, mas daqui a pouco empossado, e ele vai falar sobre esse tema que é tão pujante, que é a possibilidade de... Mas eu não te vi, Matheus, tu não mandou aqui, tá? Vou te mandar... tu não me mandou o convite, não tá aparecendo o teu convite aqui. Tá aparecendo só o professor Matheus Degré entrou. Venha, manda de novo o convite, por favor, porque eu não sei te adicionar daqui, né? Tu sabe que eu tenho um probleminha aqui com essa tecnologia, que eu não consigo te convidar. Agora sim, agora já te aceitei, eu acho que tu tá entrando. Pois é, gente. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre mediação. Agora sim! Agora sim, bonitão. Como é que tu tá? Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Matheus, Que querido? filtro é esse? Toda cheia Ah, de filtros aí. esse é um filtro que eu fico muito bonito. Tá? Porque eu não vou fazer assim uma live sem filtro contigo. Porque a gente tem que ficar mais ou Ah, menos assim, tem que ter pelo menos 10 anos de diferença. E o filtro me ajuda a ter pelo menos 10 anos de entendi. diferença. Dá uma Tá? suavizada, dá uma Dá uma, suavizada, tá bom. vai dar uma suavizada na vida, sabe? Nas marcas que a vida traz. Hoje, inclusive, Matheus, a gente participou de uma audiência, ela que era para ser uma audiência de conciliação, porque na Justiça do Trabalho, porque dizia respeito a parcelas de natureza incontroversa, assim, sabe? Não, Sim. não tinha o que ia acontecer. E num determinado momento as coisas começaram a ficar mais acalorada, e aí a reclamada me olhou e me disse assim, tu usa colágeno? Eu comecei a rir, né? Comecei a rir. Eu disse, eu não sei se tu queres me elogiar, eu não sei se tu queres, né? Eu não sei o que... Ela Mas eu usou só te uma dizer que técnica de negociação ali, né? ela usou uma técnica de negociação, né? Ela tentou criar ali um raporte, mas não deu muito certo. Mas foi muito engraçado, né? Bom, mas Matheus, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te apresentar aqui para o pessoal, né? Eu sei que a grande maioria que entra são os nossos alunos, mas igual, gente, todas as terças-feiras eu faço uma live com um convidado especial para falar sobre esse assunto, sobre negociação, sobre métodos adequados de resolução de conflitos, um pouco de advocacia extrajudicial. E eu convidei o Matheus, né? Já estava demorando, inclusive, para te aparecer aqui nessa terça-feira, do professor Matheus De Gregori. E eu não sei se vocês sabem que o professor Matheus De Gregori, ele é professor do CEISC, né? Teve de direito administrativo, aí se aventurou lá no direito tributário, a gente trouxe ele de volta para o direito administrativo. E o professor Matheus, ele é servidor público federal, né, Matheus? Isso, isso. Tu é analista do MPT, isso, Isso. né? No momento, estou lotado no Ministério Público do Trabalho como analista, exatamente. Fui Isso. já assessor jurídico de consórcio intermunicipal, também através de concurso público, quase 4 anos ali, Uhum. onde tive um contato mais direto, né, com contratos administrativos, licitações, enfim, Uhum. essa parte mais do direito público na esfera municipal, né? E Uhum. tive aí alguma trajetória na advocacia mais tímida, vamos dizer assim, porque desde cedo eu vi que a advocacia privada assim não era realmente a minha A tua praia, parte. né? É, exatamente. E aí tô agora esperando a posse, né? Sim, e aí, então isso que eu ia dizer. Então, o professor Matheus, ele estava aprovado tanto para a PGM, né, aqui de Porto Alegre, né, Isso. e também agora para a PGE, procurador do estado do Rio Grande do Sul. E está aguardando a posse, aí a nomeação para ver onde é que tu acha que tu consegue ficar aí pela região de Santa Maria, Matheus?
Não sei, nem ideia ainda. Isso é bem certo. É depois das fases lá de treinamento e capacitação que a gente vai Sim, descobrir para onde que a gente vai, né? Então isso é bem definido ainda. Mas eu não tenho muito apego assim com a sim, região, né? com certeza. Mas, Matheus, o que que eu estava agora, a gente estava falando de como agora tu está ainda como analista do MPT e vai assumir na PGE. E eu quero te trazer algumas circunstâncias. Primeiro, que eu sei que tem uma resolução do MPT que regulamenta a mediação e a conciliação no âmbito do MPT, né? Assim como a gente tem uma resolução que é a 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que ela meio que espelha, digamos, a resolução 125 do CNJ, mas guardadas devidas proporções dos conflitos, da natureza do conflito trabalhista. Isso se repete no MPT, né? Eu nunca participei, até vou te dizer que eu nunca participei de uma sessão de mediação e de conciliação no MPT, mas já fiz diversos acordos em TACs, em termos de Uhum. ajustamento de conduta. E eu também sei que existe uma diretriz igualmente dentro da PGE. Até porque a gente já comentou, tenho várias amigas que são, né, agora da administração, estão agora na administração da PGE, e algumas me comentaram sobre os cursos de formação que tiveram, né? Uhum. Porque tem curso de formação de mediação, de conciliação, para entender como é que se trabalha com isso. E eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência, né? Se tu já vivenciou dentro do MPT, se agora no curso de formação tem dentro da PGA a disciplina de mediação e de conciliação de ferramentas negociais, para a gente fazer esse link com a pertinência, né, desse tema na administração pública. Perfeito. Então, ali no IPT eu sei que existe essa possibilidade, essa regulamentação, né? Na verdade, o Ministério Público em geral, com esses instrumentos da ação civil pública, né? Eles, digamos assim, seria a porta de entrada para esse tema da negociação na administração pública, de certa forma, é o Ministério Público com as ações civis públicas, tanto na esfera estadual, ambiental, né? Que é bastante comum Uhum, também, as questões que envolvem danos coletivos aí, tanto como no MPF e no MPT, né? uhum, Nesse período que eu estou ali, eu não presenciei nenhum tipo de negociação nesse sentido, mas é diuturno, assim, a negociação em torno dos TACs, né? Que visam aí, digamos assim, evitar uma ação civil pública, evitar uma judicialização, né? Então, não deixa de ser aí uma esfera de negociação com a administração pública e que é dentro de um processo administrativo, né? Porque ali nós temos um inquérito civil, que é um processo administrativo, né? Com todas as peculiaridades, obviamente, do Ministério Público, mas continua sendo um processo de natureza administrativa e a depender da linha, e aí que a gente vê essa ideia da independência funcional do membro do Ministério Público, né? Que ele vai ter essa autonomia aí para decidir se ele quer propor ou não o TAC, o que ele aceita ou não em relação ao TAC, né? Então, isso é um aspecto bem interessante da gente pontuar, assim, porque uhum, a negociação com o Ministério Público é algo totalmente diferente da uhum, negociação com a advocacia pública, né? Que vai ter diretrizes muito mais rígidas, que vai ter ali, não vai ter a independência funcional para dispor do interesse público. Já o Ministério Público não, ele tem ali essa autonomia, que obviamente também tem limites, também vai ter diretrizes a serem seguidas, mas ali o tanto o promotor quanto o procurador do trabalho, o procurador da República, ele vai poder, digamos assim, ter bem mais autonomia e liberdade ali para entender a partir da sua diretriz, do seu entendimento, né, a respeito do que pode ser feito ali, né? E a gente observa que os judicionados, né, os inquiridos aí nesses inquéritos civis, eles se interessam bastante, os advogados, eles são sempre muito abertos porque eles sabem que é muito pior, é muito mais complicada uma judicialização, né? Sobretudo, e aí tu tem uma experiência muito grande na Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, eles, digamos assim, eles vão dificilmente eles vão bater de encontro, né, com o entendimento do MPT, né, com o entendimento do procurador do trabalho, até porque eles vão ter, eles vão ter, vai vir uma fundamentação meio que pronta ali para eles, né? Então, o advogado ele normalmente tem esse viés.
Por outro lado, na advocacia pública, eu acho que a coisa já é bem mais recente, né? Essa ideia de que o poder público, porque assim, o Ministério Público é a sociedade, na verdade, né? Então, na verdade, a gente não pode dizer assim que é negociação da administração pública quando a gente está falando do Ministério Público, né? O Ministério Público está representando a sociedade, ele é só um membro do Estado, mas que está negociando lá, e aí tem todos esses instrumentos. Mas eu acho que esse tema de negociação e métodos alternativos de solução de controvérsias na administração pública realmente já é algo que já não é tão recente assim também, a gente pode dizer, né? Já tem bastante tempo que vem se falando sobre isso. E até eu lembro, assim, agora me deu essa lembrança, que quando nós tivemos a preparação para a prova oral, o temário da nossa prova oral para a PGL foi diferente do edital das outras provas, das outras fases, né? E ali vários tópicos ali mencionando a questão da negociação, das soluções alternativas de controvérsia, soluções extrajudiciais, enfim, toda essa pauta da negociação na administração pública, e a gente ali no grupo de estudos ali, a gente foi bastante atrás disso e notou que isso é uma pauta realmente relevante. A ponto de, e aí vem, né, onde, como tu lembrou aí, existe uma resolução, né, existe uma lei estadual de 2015, né, e uma resolução da PGE regulamentando como que na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul a conciliação e a mediação vão acontecer, e aí elas vão ter alguns parâmetros, o que pode, o que não pode, né? Vai ser conduzida aí por um procurador do Estado, mas depois vai ter que ser homologada pelo procurador-geral. Então, a gente vê que não é uma coisa completamente diferente, por exemplo, do que se vê num TAC lá no Ministério Público, por exemplo, né? Porque aqui tu vai ter que ter uma homologação por uma autoridade superior, né, que é competente por lei para poder ter feitos esse acordo, e ainda a negociação, né, que é diferente, que ele nessa resolução é considerado como um outro método. Sim. Tem a conciliação e a mediação e a negociação, que aí não tem Sim. o terceiro mediador. É uma negociação onde vai ter, de um lado, a administração estadual, tanto direta quanto indireta, empresas públicas estaduais e tudo mais, e do outro lado, particulares, outros entes de administrações públicas federal ou municipal, né? E até mesmo o Ministério Público. Uhum. Então, isso é bem interessante, porque muitas vezes a negociação é da administração pública e do Ministério Público do outro lado, né? Porque é a administração pública que está em conflito ali com os direitos coletivos que o Ministério Público eventualmente está tutelando, né? Então, é algo bem interessante. Eu te confesso que não sei exatamente como que é a nossa preparação, mas eu acredito fortemente que haja algum tipo de instrução quanto a isso, porque nessa resolução estadual ali tem essa possibilidade do procurador indicar quando ele entende que é um litígio que se amolda perfeitamente na questão da conciliação e da mediação e da arbitragem. Então, e aí tem esse centro de conciliação e mediação, os particulares, as empresas, os cidadãos, qualquer pessoa pode propor isso para a administração pública estadual. Então, é algo que hoje tem aí uma relevância bem importante. E muda totalmente o paradigma, né, Matheus? Porque, olha só, eu comecei na advocacia long time ago. Por isso que tem filtro aqui nessa live. A advocacia, ó, é muito tempo atrás. E quando eu comecei a advogar para uma grande banca que atendia a CE, que era uma sociedade de economia mista, isso lá nos idos de 97, 98, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de transacionar nos processos. Nunca vinha acordo. Então, o juiz já perguntava, você tem possibilidade de conciliação? Não, não tem possibilidade de conciliação. Tá? E era interessante, digamos assim, para os escritórios que detinham essa conta, porque eles ganhavam por processo por mês. Né? Era uma forma de remuneração dos escritórios. Muito bem, eu trabalhei para a CE em 2 momentos distintos. Como advogada vinculada a um escritório, né, de 97 em diante, peguei toda a fase de reestruturação com a cisão da empresa para a RGE e tal, e depois com o meu escritório diretamente contratado ainda lá nos anos de 2005, 2006 em diante. Também nessa época, nós não podíamos fazer acordo nos processos. Então já se sabia que uma sociedade de economia mista, uma paraestatal, não acordava de forma nenhuma. Estudando sobre
negociação, estudando sobre mediação, hoje eu olho para trás um pouco e fico pensando o quanto a gente teria economizado de custos para o erário, tá? Se tivéssemos a possibilidade de acordar nos processos. Porque não foram uma, nem duas, nem três vezes que em reclamatórias que eram propostas contra a companhia, de a gente ouvir a chamada lide sociológica, que hoje eu identifico, Matheus, porque eu estudei sobre isso. Porque lá atrás eu não identificava. Então, a gente percebe que muitas vezes, né, os reclamantes chegavam na sala de audiência, para alguns era um negócio. Diziam assim, a CE não contesta, todo mundo ganha milhões, eu vou entrar com a reclamatória de qualquer forma. Mas para outros tinha uma questão pessoal que era trazida em sala de audiência. Tu imagina se a gente tivesse essa cultura já disseminada naquela época, entendeu? Então, o impacto econômico, financeiro, né, dessa possibilidade de poder olhar e dizer assim, se a gente fizer um acordo agora, isso vai sair mais barato para o Estado do que lá na frente, né? O que te parece isso? Não, perfeito, perfeito. Todos os autores, né, Lu, que falam sobre isso, eles fazem essa recuperação histórica, assim, de que, do ponto de vista administrativo, porque se fala em soluções extrajudiciais há muito tempo, né? Década de 70 e tal, isso já era um assunto, assim. Só que na administração pública isso é um tabu, né? Um dogma que foi aos poucos sendo superado. Porque nós temos um princípio basilar do direito administrativo que é a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o agente público ele não pode dispor de um interesse que não é dele. Então, a princípio, a administração não pode negociar, porque para ti é uma coisa. Se tu pegar do ponto de vista objetivo, assim, e formal, bom, tu tem de um lado a indisponibilidade do interesse público. O interesse público não é do gestor, não é do agente público. E do outro lado, negociação que implica justamente abrir mão de alguma coisa, né? Que implica ceder em algum ponto de forma voluntária, de forma consensual. Então, isso a princípio é incompatível, a princípio não tem como. Né? Então, esse era o paradigma que prevaleceu durante muito tempo, que veio lá da origem do direito administrativo francês, né? Que tem aí digamos, essa grande influência, talvez seja o direito administrativo francês para o direito administrativo brasileiro, e talvez o direito administrativo americano, que tenha trazido um pouco mais de oxigenação nesse aspecto aí, em que é possível que a administração pública negocie, porque e aí que vem a relativização, né? Porque, na verdade, muitas vezes o interesse público vai ser melhor atendido com a negociação, né? Então, vai ter uma redução de tempo, vai ter uma redução de custos, vai se chegar numa solução em que voluntariamente a outra parte, o particular, vai ali cumprir aquilo que foi acordado, aquilo vira um título executivo extrajudicial, que em última análise pode ser executado no judiciário. Então, tu racionaliza de forma bastante grande esses conflitos todos, mas é um desafio muito grande justamente por isso. Por quê? Porque tu tem que ter uma autoridade competente para fazer isso, né? E aí, se nós estamos no Ministério Público, como eu falei ali, né, é outra conversa, porque o membro do Ministério Público tem uma autonomia em relação a isso, ele está lá tutelando a sociedade. E muitas vezes brigando com a administração pública. Né? Agora, quando a gente vai para a administração pública, a gente precisa ter parâmetros. Por quê? Porque ali nós estaremos realmente diante do interesse da administração. Né? Que vai ter. E aí, outra discussão interessante, né? Que é esse embate entre o interesse público primário, que é o interesse público propriamente dito, a moralidade administrativa, a impessoalidade, né, os princípios da administração pública, e o interesse público secundário, que seria aquele meramente pecuniário. Né? E é esse meramente pecuniário que poderia ser o interesse transacionável, né? Que poderia aí ter algum tipo de relativização no sentido de que a administração pode abrir mão de algumas das suas prerrogativas em relação a isso. Agora, os limites, né? Quem que pode fazer todo o procedimento? Então, acaba que se volta para uma certa burocratização, né? Porque acaba tendo que se colocar parâmetros. E o que eu observo hoje é que ainda tem muito a avançar, me parece, olhando assim como alguém que vivenciou muito pouco ainda isso
na prática, né? Mas olhando a forma como isso está estabelecido, me parece que ainda tem muito a avançar. Então, eu vou te dar um exemplo assim uma vez. Eu tive uma situação como advogado, servidor público federal, né? E era uma questão de ressarcimento, de devolução de valores recebidos de forma errada lá no salário do servidor, na remuneração do servidor, né? E eles estavam buscando de volta lá e entraram com ação contra os servidores. E aí teve uma audiência de conciliação, né, onde todo mundo compareceu e tal, e eu coloquei ali depois da audiência, eu coloquei uma proposta alternativa, porque eles vieram com uma proposta pronta. Não, então o acordo é esse. O acordo possível é esse. Né? É desconto de tanto e o resto é descontado 10% para o mesmo salário. E era praticamente o que eles estavam colocando no pedido. Então não tinha muito acordo ali, né? Sim, sim. E aí eu fiz uma contraproposta e ela nem foi vista, ela foi completamente ignorada nos autos, entendeu? Então, assim, e no fim foi bom, no fim foi interessante, porque no fim lá o judiciário deu um entendimento muito melhor para os servidores e no fim eles não, o ente público não levou nada. Então tu veja só, se o ente público e a gente sabe, né, é uma questão materialmente difícil, porque são milhares de processos literalmente. Mas se o procurador federal tivesse notado minha petição, ele teria aceito, enfim, né? Tu entende? E a administração teria ganho. Já feito uma análise, porque quando a gente começa a trabalhar com a questão da negociação, a gente começa a fazer análise de risco, né? Que é algo que a advocacia privada está muito acostumada a fazer. Tá? Quando ele faz a defesa de interesses de sociedades empresárias e de, né, entes privados. Porque basicamente são o que as empresas querem. Tá, Luciana, qual é o risco que eu vou correr? Né? Então, formulo o acordo, não formulo. Eu tenho que fazer toda uma análise de risco para dizer, é possível a gente conceder ou fazer concessões até determinado ponto. Que é algo que eu acho que agora, e é claro, Matheus, tu trouxe todo esse resgate histórico, né? Que tu falasse do direito francês, da influência do direito americano. Nós temos, a partir de 2010, com a resolução 125 do CNJ, que traz essa ideia de pacificação de conflitos, né? De pacificação social, nós temos uma influência muito forte do direito norte-americano, né? E aí a gente começa a perceber que esse paradigma ele tem que ser rompido. Como é que começa a romper esse paradigma? Tu tem legislações. Aí vem o Código de Processo Civil que traz a mediação e a conciliação. E tu já mencionaste, no meu concurso tinha tópicos. Isso começa, ele ainda em algumas universidades, e tu és professor universitário também, tu sabe que tem cadeiras que são obrigatórias, outras que são facultativas, né? Na verdade são opcionais. Eu trabalhei numa instituição que eu fiz parte do projeto em que essa cadeira ela era uma cadeira obrigatória. Então, eu tenho o meu primeiro contato com essa disciplina porque eu fui obrigada a me capacitar para entrar como uma das professoras, né, titulares dessa disciplina. Então, a gente sabe que as faculdades não são todas que falam, né, elas tangenciam o assunto dentro de processo civil, por exemplo, né, mas algumas trabalham só com isso. Então, a gente tem o CPC, a gente tem a lei de mediação, porque a lei de mediação ela tem uma seção ali que fala dos conflitos envolvendo a administração pública federal. Então, quando tu vai estudar para concurso, tu também vai estudar a lei de mediação, porque tu já tem isso disponível. E um pouquinho antes da nossa live, eu estava dando uma olhada e achei aqui uma resolução dizendo que o CNJ aprovou por unanimidade recomendação para que os tribunais empreguem métodos de resolução em casos de não execução de contratos administrativos com entidades contratuais. Então, a gente está vendo que se ramificar. Sim, perfeito. Então, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que isso começa a realmente vir como algo forte e que, digamos assim, inescapável, porque todo mundo hoje que vai ingressar numa carreira pública vai ter que ter contato com isso, vai ter que saber um pouco sobre isso. Porque aí tu tem a lei de mediação, como tu falasse aí, a lei da arbitragem, que foi alterada em 2015 para colocar arbitragem para a administração pública também, possibilitar isso, né? Aí tu tem, antes disso ainda, lá na lei do serviço público, lei 8987, que os contratos de concessão de serviço público, acho que foi em 2005 que teve alteração, podem ter
cláusulas de arbitragem, né, e outras soluções extrajudiciais, porque o contrato de concessão de serviço público é um dos mais litigiosos, é onde a gente mais tem problemas de equilíbrio econômico-financeiro, questão da tarifa que a concessionária quer revisar, aquela coisa toda. Então, ali foi um dos grandes, talvez, meios de colocar esses métodos na administração pública, os contratos administrativos, especificamente de concessão de serviço público, né? E aí agora, recentemente, mais recentemente, com a nova lei de licitações e contratos, que tem um artigo extremamente pormenorizado, o artigo 151, falando lá de mediação, conciliação, arbitragem, comitê de resolução de disputas e os parâmetros ali para isso ser efetivado, ainda falando que os contratos podem ser aditados. Então, os contratos que estão em andamento podem ser modificados para isso, viu? Basicamente, é o que a lei está dizendo. Para inserir uma cláusula de resolução de conflitos. Perfeito. Então, assim, alguns autores trazem hoje aí que é quase que uma obrigação que tem se colocado para o administrador público de que ele tente negociar, de que ele tente achar uma solução consensual, né? O processo administrativo já comporta isso, a alteração em 2018 da LINDB, né? Isso até caiu na OAB, olha só, caiu na nossa primeira fase da OAB, o artigo 26 da LINDB, que foi inclusive uma aposta que eu fiz na nossa revisão, e que caiu porque, já olha vendendo peixe, aqui com a professora de empresarial, vendendo peixe administrativo, era só o que me faltava. Cristiane, vem para essa live. Porque olha só, o artigo 26, ele traz a possibilidade da administração em situação litigiosa, onde há controvérsia na aplicação do direito público, que se firme um compromisso com os interessados. Compromisso é um acordo, é uma convenção ali no processo administrativo. Isso em qualquer órgão administrativo, de qualquer instância pode ser feito. Então, a gente vê que é um paradigma normativo hoje que o Brasil tem e que resta agora, evidentemente, como costuma ocorrer, né, que essas leis peguem, né, no Brasil. Ou seja, que os agentes públicos eles se capacitem, que eles tenham, né, um know-how do que é negociação, né, para que a gente saia um pouco, talvez, dessa padronização, dessa negociação por adesão, porque é isso que eu ia lembrar de comentar antes ali, que a gente ainda está um pouco pelo fato de ser muito numerosos os conflitos, a gente ainda está numa fase de transação por adesão na administração, né? Em que a administração ela olha, eu posso abrir mão disso, tu quer ou não? E não é, na verdade, uma negociação isso, né? Na verdade, é um programa ali de incentivo para encerrar o conflito, beleza, talvez seja um acordo, tal, mas não é propriamente, né, a negociação no seu sentido mais profundo, né? E é lógico que não há condições materiais da administração pública ter um corpo técnico suficiente para dar conta da quantidade de litígios e poder negociar em cada um deles. Isso é materialmente impossível, né? Agora, se começa a abrir, e aí eu estava vendo também aqui antes da nossa live aqui, os enunciados aqueles da segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial, aqueles enunciados do Conselho de Justiça Federal e do STJ, e tem um enunciado aqui que é o 200 agora eu não vou achar aqui, mas é um enunciado 220, deixa eu ver. Bom, enfim, é um enunciado que diz que a administração pública ela pode e deve credenciar entidades privadas que sejam tecnicamente peritas nisso, né? As câmaras, exato. Porque não há condições materiais de ter um corpo técnico em tamanho suficiente de servidores públicos. Então, é não só legal, como é incentivado pela Justiça Federal e pelo STJ, e lógico que isso aqui não é vinculante, mas é um entendimento chancelado pelas maiores mentes do direito público, enfim, né? No sentido de que a administração deve credenciar escritórios e tribunais arbitrais, enfim, para integrar isso como algo mais rotineiro, permanente. E aí eu me lembro de outra situação que agora recentemente a gente teve, né, Lu? Que é aqui nas enchentes que nós tivemos, onde teve uma revisão dos contratos das concessionárias de rodovias. Né? Então, assim,
isso é algo que o tempo todo acontece, Uhum. né? Porque os contratos administrativos, eles vão enfrentar situações imprevisíveis, vão enfrentar pandemias, vão enfrentar calamidades ambientais, e a empresa vai precisar negociar com a administração pública, né? E aí, sem falar em todos os outros ramos, na parte tributária, né, que eu acho que hoje ainda é onde há mais dificuldade de ter essa negociação uh, personalizada, né? Porque a negociação é totalmente por adesão, né? Então, na esfera federal, por exemplo, tem um edital e ali, olha, é assim, essas são as condições. Tu quer ou não quer? Né? E aí, para te sentar à mesa com a Procuradoria da Fazenda Nacional, salvo o melhor juízo, é algo do tipo assim, devedores de 10 milhões para cima, alguma coisa assim. Então são só os grandes devedores que têm essa possibilidade. Se tu é uma empresa pequena que tem ali uma dívida do Simples Nacional, tu não vai conseguir fazer essa negociação. Né? Tu só vai conseguir aquelas padronizadas, aqueles descontos, na verdade, né? Que a União propõe. Então, tem bastante coisa ainda bastante espaço para avançar nesse aspecto. E tu sabe, Matheus, é muito interessante isso que tu mencionou. Até vou dar uma olhadinha nesse enunciado, né? Sabe que agora tem, eventual, todo ano tem um encontro de processo civil em Brasília que as pessoas, né, os estudantes, eles participam da elaboração dos enunciados. E eu tive até uma amiga minha que foi a Harvard fazer o curso comigo. Ela disse assim: por que você não está aqui? Ela é de Recife. Por que você não está aqui no grupo de métodos adequados? Porque nós estamos trabalhando alguns enunciados bem legais. Tu falou, agora fiquei curiosa, eu quero dar uma olhada nesse enunciado. E essa ideia de ter essas parcerias, né, com as câmaras de mediação e de arbitragem, é porque o que acontece? As pessoas que estão nas câmaras de mediação e de arbitragem, na pior das hipóteses, elas já fizeram algum curso de capacitação. Né? Elas se capacitaram nas ferramentas mediativas e nas ferramentas negociais, que basicamente as ferramentas são as mesmas. Tu estuda o método de negociação, tu estuda um processo de mediação com as ferramentas que tu vai utilizar para facilitar a comunicação ou para chegar ao consenso, elas são basicamente as mesmas. E eu trabalhei junto com a Escola Judicial aqui do TRT da 4ª Região, também lá com a Escola Judicial do Marcel, lá no TRT da 15ª Região. E o que a gente percebe? No âmbito do judiciário, quem vai trabalhar nesses centros de conciliação, no Sejusc e no PEMEX, obrigatoriamente são servidores e juízes que se capacitam. Eles precisam estar em capacitação e em formação continuada, né? Isso também vai acontecer dentro do âmbito da PGE. Você está dizendo, olha, aquele procurador que vai ir para a mesa para determinados conflitos, é óbvio, né? A PGE é o maior escritório do Estado. São os grandes advogados do Estado, que tem demandas assim, eu não consigo nem imaginar em número. Eu lembro da época, Matheus, que a CE, quando eu advogava lá, comecei em 97, eram 12 mil reclamatórias trabalhistas. Reclamatórias, sem falar nas ações cíveis. Tá? 12 mil reclamatórias trabalhistas divididas entre vários escritórios, porque se dividia o Estado em regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, então eram 12 mil reclamatórios. Eu imagino o que o Estado tem com as milhares de ações que os Estados têm. Então, aquele que vai trabalhar com a mediação, com a conciliação e com a negociação, ele vai passar por um curso de formação. Porque ele vai começar a olhar o conflito de uma forma diferente. Ainda que tenha parâmetros, que tu diga, nós temos limites, né? Pelo interesse público e tal, mas eu vou fazer algo que nessa audiência de hoje, eu estava pensando como é importante um juiz que passa por isso. Eu vou conseguir ouvir o administrado. Isso faz uma diferença. Entendeu? Eu vou ouvir, a pessoa vai sentar na mesa, eu não tenho muita margem para negociar, muita margem para fazer concessões, mas vai ser diferente dependendo da natureza do conflito. E aí tu fizesse uma referência. Existe tipo uma triagem, né? Tu acredita que tem tipo uma triagem de processos que vão para a mediação e para a conciliação? É claro, são aqueles que têm lide sociológica, que são mais fáceis de chegar até o acordo, né? Trabalhar com aquilo que está por trás. Então, eu acho que sim, é bem importante, Matheus, trazer essas questões e a tua experiência de professor, a tua experiência de servidor público, a tua experiência de concurseiro, para chamar atenção.
das pessoas para esses temas. Porque, para mim, é uma realidade sem volta. Entende? Sim, com certeza. E deixa eu te fazer uma outra coisa, Lu, que é bem discutida, assim, e que tem uma aparente contradição aí, né? Esses métodos alternativos e sobretudo a arbitragem, né, existe aquela questão da confidencialidade, né, que é, digamos, a regra para a arbitragem privada, né, e que é Uhum. algo muito importante para as empresas, que talvez faça com que muitas vezes elas prefiram a arbitragem em relação ao judiciário para justamente preservar certas informações que num processo judicial elas vão acabar de alguma forma sendo mais publicizadas e tudo mais. E na arbitragem tem essas cláusulas de Uhum. confidencialidade. Mas a arbitragem na administração pública, a regra é o contrário. Deverá seguir o princípio da publicidade, ou seja, precisa abrir essas informações, né? A sociedade vai ficar sabendo ali o que foi juntado naquele processo. E um dos enunciados aqui dessa jornada também fala ali o seguinte, que seria atribuição da parte, né, do cidadão, do particular, nas arbitragens com a administração pública, indicar os documentos que entende que devam ser sigilosos com o seu fundamento legal. Né? Uhum. Porque aí tu vai ter lá na lei de acesso à informação, na Uhum. LGPD, tu tem lá as Uhum. justificativas para proteger certas informações. E aí eu te pergunto, como que tu vê essa questão, né? No sentido de equalizar essa preocupação, talvez, que uma empresa tenha em relação a negociar com a administração pública e aí ter que publicizar certas informações que ela não gostaria de publicizar, né? Então, como que tu Eu vê essa contradição aí? Eu acho o seguinte, Matheus, me parece o seguinte, né? No momento em que tu faz, porque isso tem previsão legislativa, inclusive, né? Então, no momento em que tu faz um contrato com a administração pública e tu já estipula no contrato a convenção de arbitragem, que é a convenção de arbitragem, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, tu já sabe que na eventualidade de conflito se estabelecer, essa confidencialidade ela estará mitigada, digamos assim. Então, no momento em que tu firma a cláusula, isso vai passar pelos advogados e dizer, olha só, a parte contrária é a administração pública, se o conflito se instaurar, vai ter que ser resolvido pela via arbitral, mas haverá, né, algumas questões que serão publicizadas. O que eu vejo no âmbito do direito empresarial? Além da confidencialidade dos sigilos de documentos, o que interessa muito para os empresários é o conhecimento especializado do árbitro, entendeu? Por quê? Porque, por vezes, e isso é uma coisa meio difícil assim, de explicar para os nossos alunos da OAB, eu sou muito cuidadosa no momento que eu explico isso. Porque eu digo assim, gente, nós temos que pensar que um juiz, quando ele faz concurso, que ele é investido na jurisdição, ele vai atuar em várias frentes. Ele vai atuar no direito de família, no direito civil, no direito penal, né? E muitas vezes, essa questão de ter varas especializadas são em grandes comarcas. Agora a gente até está falando da especialização das varas empresariais que estão condensando, né, em algumas circunscrições, digamos assim, mas a regra geral é que isso não acontece. Dependendo da natureza do conflito, a mania de falar dissídio, né, a mania do trabalhista falar, dependendo da natureza do conflito, ele pode guardar tantas complexidades que um juiz estadual não tem o necessário conhecimento para resolver aquela, né, aquela demanda. Então, vamos pegar grandes operações que envolvam grandes empreendimentos. Né? Por que se opta pela arbitragem? Justamente por isso, porque eu vou escolher uma pessoa com conhecimento especializado naquele determinado caso em que eu vou me sentir mais seguro que ela decida. Perfeito. E é por isso que a decisão ela é irrecorrível. Perfeito. Né? E Porque... eu vou te dizer algo, eu acho até que do lado da administração pública, isso também talvez comece a surgir no sentido de que a administração pública começa também a entender que é positivo para ela ter como julgador um terceiro que é especialista em contratos administrativos, sobretudo do setor X ou Y. Uhum. Porque os contratos administrativos hoje, eles são de uma complexidade absurda, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das alterações, das revisões, das repactuações.
da forma de composição de tarifas e a matriz de risco que está na nova lei de licitações e contratos. Então, é um tema hoje de altíssima especialização que certamente os magistrados muitas vezes não vão ter. Né? Então, eu diria, na grande maioria dos casos, não vão ter. Né? Vão ter o conhecimento jurídico ali, basilar, mas eles vão ter conhecimentos, vão ter que ter conhecimento sobre várias outras áreas, eles vão ter como ter essa especialização. Então, para a administração pública, em alguns aspectos, também eu acho que pode ser interessante ter um especialista que vá garantir ali um melhor entendimento, uma aplicação mais alinhada com os princípios ali daquele setor, né? Daquela área de regulação. E a gente pode pensar aí nos conflitos das agências reguladoras com as empresas do setor regulado, que também é fruto gera muitos conflitos, né? De administração pública aí. Então, essa questão da especialização dos árbitros, eu acho que pega muito, inclusive do lado da administração Sim, pública. sabe que é uma coisa, na faculdade nós tínhamos uma disciplina de métodos adequados de resolução de conflitos e uma das atividades no final era eles precisavam analisar um processo arbitral. Então tinha lá a reclamatória, porque chama assim, né, reclamante, aquele que provocava a jurisdição arbitral, né, que digamos assim, ele acionava a cláusula de convenção de arbitragem, aí tinha a resposta da parte reclamada, tinha a formação do tribunal arbitral ou do juízo arbitral, tá? E era um caso, Matheus, que os alunos diziam assim, professor, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. E eu dizia, gente, isso é para vocês verem que, imaginem um juiz de direito analisando essas questões. Porque eu mesmo, Matheus, eu tenho contratos com a administração pública, tenho algumas contratações que são por dispensa de licitação por especialidade dos serviços, tá? Dispensa, não é inexigibilidade. Eu acho que é inexigibilidade. Inexigibilidade por especialidade dos serviços, tá? E esses dias a gente mudou uma gestão, veio um novo fiscal do contrato, o fiscal começou a olhar o contrato de uma forma diferente que o outro fiscal. Sabe aquela coisa para bater, termo de referência e tal? E eu já fazia um tempo que eu não estava contratada pela administração pública. Já fazia algum tempo e agora tem uma outra legislação, só que esse meu contrato é pela égide da legislação anterior. E eu comecei a ficar com dúvida. Porque ele começou a bater algumas coisas e eu disse, cara, eu vou perguntar isso para quem sabe sobre esse assunto. Porque não adianta eu querer me meter de pato a ganso. Esta não é a minha especialidade. Eu estou ali contratada. Tem um fiscal que está batendo e eu preciso contrapor, dizer que está ok, que teve o cumprimento dessas horas, que essas remunerações aconteceram assim, dessa forma, mas eu quero saber aonde que eu encontro esse fundamento legal. E aí eu fui conversar com um amigo meu, que é o marido do Marcel, que é procurador legislativo lá em Bauru, né? Bauru não, em Barretos, e aí ele começou me deu toda uma explicação. Eu disse, tá, agora eu tô entendendo, tô mais tranquila. Mas tu é advogada? Cara, não, eu sou advogada trabalhista e advogada empresarial. E eu não me meto a fazer recuperação judicial e falência porque eu não atuo nessa área. Então é muito importante que as pessoas saibam isso, que elas saibam atuar com responsabilidade. Isso faz parte do nosso papel também, né, Matheus? Eu acho, como professores, né? Lógico, perfeito. E acho que isso nesse âmbito das negociações se aplica muito, né? Porque são campos muito diversos, né? Então, uma coisa é negociação na área tributária, outra coisa é negociação envolvendo servidor público, negociação... Isso é outro ponto, né? Negociação com sindicatos de servidores públicos. Eu acho que é um tema, assim, que, poxa, é muito amplo e cheio de possibilidades, porque os sindicatos estão sempre ali pressionando a administração por entendimento X ou Y, então essas negociações aí também, de certa forma, são formas de negociação com a administração pública, né? E aí os contratos administrativos que são um mar de possibilidades aí em cada área, né? De fato, os contratos eles assustam muito, porque tu pega um termo de referência ali cheio de questões técnicas, cheio de detalhes, e então realmente é bem pertinente essa tua colocação aí. Mas
meu querido. Mas é isso, eu quero te agradecer muito pela presença na live, embora já entrou assim, já debochando, pá, do meu filtro. Tá. Tu nunca fez Não, mas live tá comigo? muito bom o teu filtro. Na próxima eu vou escolher um filtro para mim também. Ah, não, mas tu não precisa, meu querido. Tá bom, É tá isso, bom. gente. Vocês precisam. Eu vou te salvar, vou deixar essa live salva em collab Ótimo, comigo e contigo, ótimo. tá, Matheus? E Vocês não sigam esses estou à assuntos. disposição para próximas, viu? Daqui um tempo a Não, gente pode fazer de novo aí. vamos fazer. Sabe o que eu fiquei pensando, Matheus, agora? Tu me desse uma baita ideia da próxima live falar sobre negociação com o sindicato do servidor público. Boa, boa. Tu vai ter que me indicar uma autoridade nesse sentido. Ótimo. E é isso, pessoal. Nos sigam, tá? Aqui nas redes sociais. O professor Matheus está sempre falando dos temas dele, né? Vocês já viram que, embora seja tão jovenzinho, assim, com essa cut, sem uma marca de expressão de estresse, ela tem bastante conhecimento para transmitir. Vocês já sabem que eu falo bastante sobre negociação, vocês sabem que eu tenho um curso de negociação que está ali na minha bio. Eu realmente gosto muito do tema, foi um divisor de águas na minha carreira. Né? E vamos lá, vamos em frente, que atrás vem gente, né, Matheus? Tá? É Muito, muito isso. obrigada. Valeu, Tá? Lu. Obrigado pelo convite, adorei aí. Estou pronto para as Tá próximas. Uma boa noite bom. aí para vocês. Beijo, beijo. Até mais, gente. Obrigada por participar. Tchau.